O movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros é cada vez maior. A previsão do Ministério do Turismo é de que até o final do ano o número de desembarques deve passar de 77 milhões, um aumento de 13% em relação ao ano passado. As passagens de avião estão mais baratas e, dependendo da data da compra, é possível reduzir bastante o custo da viagem. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o consultor de viagem e criador do blog Tudo de Viagem, Celso Martins. Boa noite. Boa noite. Por que as passagens estão mais baratas? Isso por causa de uma concorrência cada vez mais forte no mercado. Hoje no Brasil são 7 empresas com uma boa participação no mercado e todas as 7 companhias operam em Minas Gerais. E essas companhias, para ganhar esse mercado, oferecem tarifas baratas, competitivas e que possibilitam que as pessoas que estão andando de ônibus, viajando de ônibus longa distância, viajem de avião. Pois é, tem dias e horários que são mais baratos, né? As tarifas são mais baratas. Com certeza. Sempre as terças, quartas e sábados são os dias que a passagem chega a ser 30% mais barata. E no caso de horário, por exemplo, meio-dia, às 14 horas, são os horários menos comerciais, os horários que são menos procurados pelos executivos, pelos empresários, pelas pessoas que precisam usar o avião mais do dia a dia, né, que usam mais esse tipo de transporte. E o passageiro acaba encontrando, então, a tarifa mais flexível nesses horários. Mais flexível, né? Nesse horário. Então, para quem está em férias, programar uma viagem, um embarque numa terça, no quarto, no sábado, ele vai conseguir, sempre 2 horas, como eu disse, vai conseguir 30%, até 40% na economia dessa viagem, dessa passagem. Comprar com antecedência também gera uma boa economia. Comprar com pelo menos 30 dias de antecedência, você gera uma economia de 30% a 40%. Se for de 60 dias, com 60 dias, você pode conseguir até 50% de economia. E interessante que muitas companhias estão usando as redes sociais para divulgar essas promoções. Aí ela consegue seguidores, fãs, tipo no Facebook, coloca lá às vezes um código promocional e a pessoa vai lá e consegue comprar uma passagem, por exemplo, para o Nordeste por R$60 o trecho. Pois é, muitas passagens muito mais baratas do que ônibus. Com certeza, a passagem para Salvador tem em torno de R$250. De avião você pode achar por R$60, R$80. Então, muito em conta. E tem muita gente que não sabe disso, né? Então, esse espaço é interessante porque as pessoas que estão assistindo comecem a usar o avião, que é um meio de transporte seguro, né? Agora, precisa programar bem mesmo, porque tem as multas, né? De repente, a multa acaba sendo mais cara do que o preço da passagem. Por exemplo, recentemente, uma companhia vendendo passagem por R$50, né, para Salvador, 35 para o Rio de Janeiro, mas no caso da taxa de remarcação e de cancelamento, R$100. Então, não é uma boa, porque aí você praticamente vai perder o que você pagou. Então, tem que ser uma viagem que você sabe que não vai ter imprevisto, tipo de férias, né? Imprevisto acontece, mas as viagens de férias sempre você consegue garantir o embarque naquele dia que você programou. Então, é interessante ficar de olho nisso. E é possível também adquirir a passagem com milhas reduzidas também, muitas vezes? Exatamente. Hoje tem as 2 maiores companhias do mercado, estão oferecendo um trecho por Nordeste com 10 mil milhas. 5 mil cada trecho. Então, se você está por dentro dessas informações, você consegue viajar para o Nordeste com 10 mil milhas. Geralmente são 30 mil milhas, para você ter uma ideia, para você viajar para o Nordeste. E às vezes até menos, né? Já vi promoções de 5 mil milhas. Sim, hoje tem essa de 5 mil que eu te falei, uma outra companhia oferece 6 mil milhas, então em vez de 30 mil milhas, ida e volta, com 12 mil milhas é possível você viajar para o Nordeste, que é onde todo mundo, geralmente nas férias, gosta de aproveitar, né? Para quem não sabe ou não está muito acostumado, como é que faz para gerar milhas? Então, boa pergunta. Para gerar milhas, a pessoa, ao viajar, ela acredita no programa de milhagem que ela é inscrita. Tem né? que se cadastrar primeiro. Cadastra pela internet, é gratuito o programa de milhagens. Ela vai ter um número, como se fosse o número de um cartão, vai ter uma senha e hoje as passagens são emitidas pela internet, gratuitamente. E aí ela só vai ter que pagar a taxa de embarque. Então, ela tem que ter um crédito, no cartão de crédito, um valor, uma margem para poder pagar. E aí, usando o cartão de crédito também, fazendo compra no supermercado, no posto de gasolina, ela ganha para cada dólar 1 ponto de milhas. E tem leilão de passagens também? Como é que funciona? Exatamente. Lá no meu blog a pessoa vai ter essa dica. Por exemplo, para Salvador, que eu voltando a falar como exemplo, tem a passagem ida e volta por R$100. Quem der o lance maior consegue comprar esse trecho. E esse leilão funciona da seguinte forma, a pessoa cadastra, aí tem de terça a sexta os lotes. Então, por exemplo, o lote é especificado, vamos supor, 12 de novembro, voo às 20 horas. Aí ela compra aquilo ali, então tem que ser uma viagem que a pessoa tem certeza
que vai fazer para ela poder curtir isso. Mas é muito mais barato, né? Todas essas informações estão no seu blog. Estão no meu blog. Inclusive, informações sobre trem de passageiros para Vitória, que recentemente está vendendo as passagens pela internet. Tem essa dica lá também. Venda de milha, como é que funciona para a gente encerrar? E isso tem 2 empresas em Belo Horizonte que compram essas milhas de quem não vai viajar. Então, por exemplo, 10 mil milhas custam R$300, eles depositam o dinheiro na conta da pessoa e aí ela tem que passar 100. Então, no meu blog, tem umas dicas de você saber para quem que você vai vender para não cair num golpe, que pode ser um hacker, alguém que quer roubar suas milhas e tal. Então, tem que tomar muito cuidado. Qual é o endereço do blog? É www.tudoviagem.com. E lá tem telefones de companhias aéreas, sites. Todas as informações. Todas as informações. Obrigado pela entrevista. O Notícias de Minas termina agora. Nós voltamos amanhã, às 7h40 da noite. Daqui a pouco, às 9h15, você confere tudo que foi notícia hoje no Brasil e no mundo no Rede TV News. Boa noite e até amanhã.